Olá, bem-vindo ao Like Times, eu sou a Bárbara e hoje temos mais um vídeo aqui no canal sobre morar na França. É um vídeo muito pedido por vocês, que é sobre o custo de vida. Então eu vou falar principalmente sobre o meu, custo de vida aqui na França, para vocês terem uma ideia aqui de quanto custam as coisas. Então, se você gosta de saber um pouquinho mais sobre a vida aqui na França, se por acaso você gosta também de estilo vintage, gosta de brechó e tal, já se inscreve aqui no canal que você vai gostar de ver os vídeos por aqui. E para começar, eu preciso falar, principalmente que vou falar sobre o meu custo de vida. Então existem, pessoas que vivem com menos, pessoas que vivem com bem mais, Eu ganho bem pouco aqui, mas ainda tem gente que ganha menos ainda. Também precisamos falar que não dá para converter, então assim, eu acho que tem que considerar bem o salário mínimo ou o salário, que mais ou menos as pessoas ganham aqui e no Brasil para comparar. E é importante eu dizer também que o salário mínimo aqui, por enquanto, ele é 1.500 mais ou menos, mais bruto, Então, tirando várias coisas aí, você acaba recebendo no final uns 1.200 ou menos até. E no Brasil, o salário mínimo tá aí por volta de 1.100. Então, é mais ou menos por isso que não dá pra converter, Porque o salário aqui é 1.000 e tanto e no Brasil é 1.000 e tanto, só que em reais e aqui em euros. Então, tem que ter mais ou menos essa base. E também aqui o salário é para 35 horas semanais. Então, no Brasil são mais horas também. Tem isso, essa questão das horas trabalhadas. Então, só para vocês terem uma ideia, que quando vocês forem comparando assim, mentalmente, tem que ter isso em mente. Bom, então vou começar falando, quanto eu ganho ou quanto eu ganhava, porque até ano passado eu tava trabalhando, até setembro, e daí agora eu estou no chômage, que é tipo o seguro-desemprego, só que como eu trabalhei e fiquei 10 meses na empresa, eu tenho direito a 10 meses de chômage. Isso acho que eu expliquei melhor no vídeo falando sobre trabalho aqui na França, então vou deixar o card para vocês irem lá ver, que daí eu explico melhor esses detalhes. Mas então, meu salário era 1.700 euros, 35 horas na semana, mais bruto, Então eu acabava recebendo uns 1.200, aí eu também ganhava vale refeição, daí tem umas coisinhas assim, O transporte eles pagam a metade, então o que eu acabava recebendo mesmo eram uns 1.200, às vezes 1.200 e tanto, assim, porque também tem essa questão, por hora, então tem sempre o seu valor lá por hora, que o mínimo aqui, se eu não me engano, é 10 euros. Tem que fazer essa conta para saber se é exatamente isso, mas é mais ou menos isso, entendeu? Então esse era o meu salário enquanto eu tava trabalhando, e agora que eu tô no chômage, eu recebo, se eu não me engano, 80% do valor. É uns cálculos assim meio confusos, tá, gente? Mas eu acabo recebendo entre 900 e 1.000 euros por mês. Também tem a questão por dia e tal, então se o mês tem mais dias, eu recebo um pouco mais, enfim. Mas aí eu recebo o chômage e também, como eu estou no chômage, eu tenho direito a receber um auxílio, que é um auxílio de moradia, que é da CAF, o órgão é a CAF, e o auxílio chama APL. E esse auxílio eu recebo mais ou menos 275, era um pouquinho mais, eles recalcularam, aí agora é um pouquinho menos, mas eu acho que tem sido todo mês 275. Para receber esse auxílio, você precisa ter o contrato de aluguel, tudo certinho e tal, e daí você pode ir lá no site e calcular mais ou menos quanto você tem direito a receber e pedir por lá mesmo direto. É simples, demora um tempinho, como tudo aqui na França, mas dá para fazer pelo site. E então, fazendo uma média aí, do que eu tô ganhando mais ou menos por mês, é mais ou menos o que eu ganhava antes, que dá uns 1.200 euros. Então, para vocês terem uma ideia, que continua meio que a mesma coisa. Quando eu tava trabalhando, eu também teria direito a algum valor lá de receber o APL, mas era mais baixo, mas eu nem cheguei a fazer, então eu teria direito, mas eu ainda não estava recebendo. E além do meu chômage e do APL, eu recebo também algum dinheiro dos jobs aqui do canal, do Instagram e tal, que eu continuo fazendo, então eu também tenho essa rendinha extra aí. Mas como isso varia demais, eu vou ter como base só o que eu recebo fixo mesmo, esses 1.200 aí, e daí o resto sempre fica meio guardado, sempre fica como extra mesmo. Um detalhe muito importante, claro, é que eu moro em Paris, na região de Paris, eu nem moro dentro de Paris, mas moro na região de Paris, então isso quer dizer o quê? Que é caro, gente? É caro, o aluguel é caro, até mercado é um pouco mais caro que nas outras regiões, então tem essa questão. Se você for morar em outro lugar da França, com certeza o aluguel principalmente vai mudar, vai ser bem diferente, e pode ser que os outros gastos também. De transporte também vai mudar bastante, então vale pesquisar de cada cidade. E aí, o que eu faço? Já faz alguns anos que eu tenho uma planilhazinha bem simples aqui, que eu anoto tudo que eu gasto. Então eu coloco lá mercado, aluguel,
o que eu gasto com transporte, comendo fora, algumas outras comprinhas e tal que eu faço. Então eu anoto tudo, não dá assim exatamente, às vezes fica uma outra coisinha de fora, mas dá pra ter uma ideia boa, né, do quanto eu tô gastando. Então eu recomendo demais fazer isso, principalmente, né, se você tá com o orçamento apertado, você consegue enxergar ali tudo que você tá gastando e ver também se, né, se não tá gastando demais, mais do que você deveria, mais do que você tá ganhando, então não dá. Mas aí isso é bom porque eu tenho tudo anotadinho aqui pra contar pra vocês, mais ou menos, né, os meus gastos aí por mês. Então vamos começar com o gasto, que é aquele mais sofrido, aquele mais caro, que é o aluguel, claro. Aqui eu moro, como eu falei, não moro dentro de Paris, eu moro na região de Paris e gasto 570 de aluguel no meu estúdiozinho, que não é muito barato, sinceramente, porque fica um pouquinho longe, mas, como eu já falei, né, é bem difícil alugar apartamento aqui, então às vezes você acaba alugando o que dá pra alugar. Assim, eu não acho tão barato em relação aos outros apartamentos que eu já vi, que tem o mesmo preço, que são ainda maiores. Mas, considerando, né, o meu salário, é assim, ok, eu consigo, né, pagar o aluguel e ainda me sobra dinheiro para várias outras coisas, para todas as outras contas, e ainda consigo guardar um pouco também. Então, mesmo assim, não é um valor tão absurdo. Mas, se for dentro de Paris, um estúdiozinho desse aqui, com certeza você vai pagar pelo menos uns 700 euros por aí. E esse aluguel meu de 570 também é muito importante falar que já tá com todas as contas inclusas. Então, aquecimento, eletricidade, água, tá tudo já incluso. A única conta que eu pago a mais aqui do apartamento, né, é o da internet, do Wi-Fi. E fora isso, já tá tudo incluso já no aluguel. E aí, assim, né, eu fiquei alguns meses aqui sozinha nesse apartamento, então pagando esse valor total sozinha. E agora o Thiago tá aqui comigo, então a gente dividindo esse valor fica bem mais tranquilo, dá 285 para cada um. E sozinha eu conseguia pagar também, mas é um pouco mais puxado, né? Mas, como eu já falei pra vocês, aqui é um pouquinho pequeno para duas pessoas. Assim, a gente, né, vive tranquilamente aqui, mas o ideal seria que fosse um pouquinho maior. Então, um pouquinho maior seria uns 700 euros, talvez 800, então para duas pessoas. Então, eu consigo calcular mais ou menos, assim, que por pessoa, para você morar em Paris, na região de Paris, na região, né, em volta de Paris, você gastaria entre 400 e 800 euros. E aí vai depender se você vai morar sozinho ou vai dividir, né? E dentro de Paris, eu acho que, assim, uns 500 euros se você alugar uns estúdios bem pequenininhos, até uns 1.000 euros, também tem estúdio de 1.000 euros. Então, dá uma variada boa, né? E em Paris, inclusive, tem gente que aluga quarto dentro de um apartamento com várias outras pessoas por, sei lá, 700 euros, sabe? Então eu acho assim caro, porque 700 dá pra você alugar um estúdio, né? Mesmo que não seja, assim, uma localização super boa. Enfim, né? Mas acho que deu pra vocês terem uma ideia aí dos preços de aluguel. Se vocês gostam de ficar fuçando, assim como eu, os preços de aluguel, vou deixar uns sites aqui também de aluguéis pra vocês darem uma olhada. Daí vocês conseguem ter uma ideia, assim, de todos os valores, né? De quantos quartos, enfim. E daí vocês conseguem ver melhor quanto custa. É sempre importante fazer isso quando você for pesquisar. Claro que vai depender, né, de cada bairro, região e tal, mas pelo menos dá pra ter uma ideia dos valores. Então vamos para os gastos de mercado. Assim, pode variar muito também, principalmente nesses tempos daí, né, que de pandemia. Então tem os tempos que a gente fica mais em casa, então a gente gasta mais com o mercado e não come fora. E daí tem os dias também, os tempos que a gente sai mais, e daí pode comer fora, gasta mais comendo fora. Mas enfim, o mercado mais ou menos, pra mim, dá entre 150 e 200, e daí também depende muito se o Thiago tá aqui ou não, porque daí quando ele tá aqui a gente divide, né? E normalmente isso faz diferença, porque se você compra em mais quantidade é mais barato, enfim, tem todas essas coisas, mas eu coloquei aqui uma média de 150, e quando eu tava recebendo o ticket de restaurante, eu podia gastar no mercado também, então eu gastava bem menos, eu tentava economizar, né, pra gastar o ticket no mercado, porque daí saía mais barato, e aí eu levava comida também pro trabalho. Então eu gastava às vezes menos de 100 euros assim no mercado, porque tinha o ticket. Então vamos dizer aí que dá mais ou menos uns 150 euros. Às vezes a gente gasta mais porque quer comprar umas coisas diferentes e tal. Às vezes chega a 200, ou também quando eu ficava sozinha, teve uns meses, né, que a gente não podia comer fora mesmo, então tinha que comer só em casa, daí acaba ficando mais caro.
Mas é mais ou menos isso, 150 a 200, o que eu acho bem ok, assim, pro valor de mercado. As coisas não são super baratas, principalmente as verduras no Brasil é mais barato. Tem várias coisas assim, carne, né, no Brasil é mais barato. Ou era, né, porque as coisas no Brasil estão ficando muito caras também. Mas enfim, quando eu morava em São Paulo, né, eu tinha essa impressão de que essas coisas eram mais baratas. E daí quando eu cheguei aqui, essas coisas eu achei um pouco mais caras. Mas tem várias outras coisas, né, principalmente industrializadas e tal, que são bem mais baratos aqui do que no Brasil. Eu tenho essa impressão assim. Então acaba que não fica tão caro o mercado. Eu não acho tão caro, pelo menos. Mais uma vez, não dá pra converter, né? Porque senão, realmente, com o euro, o preço que tá, vai ficar caríssimo no Brasil. Então não dá pra converter, pensando mais no quanto eu ganho aqui mesmo. Então, pra ter uma ideia, né, de quanto eu gasto de mercado. De saúde, eu coloquei aqui também, eu nem coloco na minha planilha, porque assim, a saúde a gente teoricamente não paga nada, mas é meio confuso também como é que funciona aqui o negócio da saúde. Porque muitas coisas você paga e depois é reembolsado, inclusive remédio também, mas às vezes você não é reembolsado 100%. E daí o que existe aqui é a Mutuelle, que é tipo um convênio, mas não é exatamente um convênio porque é só para complementar esse restinho aí que você não foi reembolsado. E daí se você tem, né, a carteirinha do governo, que é a Carta Vitale, mas a Mutuelle normalmente é reembolsado 100% ou quase 100%. E várias coisas realmente você não paga nada, já você passa a sua carteirinha lá da Carta Vitale e não paga nada. Mas a Mutuelle não é do governo, então você paga e aí pode variar bastante também, mas o que eu sei é que gira em torno de uns 30 euros por mês. Aí vai depender do que ela inclui e tal. Mas eu no momento não tô pagando porque eu ainda tenho um período aí que eu posso usar a Mutuelle que eu usava quando eu tava trabalhando. Então eu ainda tô usando essa. Então eu ainda não pesquisei muito, né, pra ver realmente os preços. Então eu sei, pelo que eu já ouvi falar, que é mais ou menos por aí. Então digamos que de saúde, assim, por mês você vai gastar esse valor aí da Mutuelle e talvez uns quebradinhos que não foi reembolsado totalmente, sabe? E inclusive de farmácia também, a grande maioria dos remédios eu acho que é reembolsado. Então, funciona do mesmo jeito. Você usa a sua carteirinha lá, depois é reembolsado na sua conta. De transporte, eu ando gastando aqui mais ou menos uns 50 euros de transporte, mas aí também vai depender, né? Porque nesse mês, por exemplo, a gente não tá saindo quase nada, então a gente não vai gastar quase nada. Mas num mês normal, assim, que a gente, né, vai algumas vezes para Paris, mas não todo dia, e sai às vezes, e, né, vai para outros lugares, mais ou menos uns 50 euros. Mas a carteirinha ilimitada, que é pra você andar em toda a região de Paris, é uns 75, acho que é 75,20, se eu não me engano, que daí é ilimitado, você anda em todas as zonas, dentro e fora de Paris, e daí você paga 75 euros, mas normalmente, como eu gasto, né, menos de 75 euros, pra mim não compensa pagar isso aí, então eu acabo pagando unitário mesmo. Mas, por exemplo, quando eu tava fazendo o curso e tinha que ir todo dia pra Paris, daí compensa, porque o ticket pra ir pra Paris não é super baratinho, sabe? Então, ainda compensa pegar esse limitado, se você vai todo dia. Comer fora, esse gasto também, nossa, varia muito, porque também é a mesma situação, né? A gente tá saindo ou não, mas, assim, pelo que eu vi do ano passado e um pouquinho desse ano também, vai dar aí entre 60 e 100 euros, mais ou menos. Os meses que a gente sai mais, dá um pouco mais. E nesses meses que a gente nem sai, eu coloco mais, assim, coisas diferentes que às vezes a gente pede por delivery ou alguma coisa que a gente come na rua, né? Mas realmente esse mês, assim, acho que não vai dar quase nada, porque a gente tá comendo quase tudo do mercado mesmo. A gente até compra umas coisas, né, diferentes no mercado, e daí por isso às vezes o mercado sai um pouco mais caro, mas de fora mesmo a gente quase não tá comendo, então esse gasto vai ser quase nada. Mas aí tem mês que a gente come mais, vai em restaurante, tudo, e aí esses meses que a gente come mais, acho que dá uns 150. Não, mentira, gente, dá uns 100 euros, eu acho. Não chega a mais de 100, não. Às vezes dá um pouquinho, 100 e pouquinho, tem um mês aqui. Mas é isso, a gente gasta por aí uns 100 euros, se a gente come fora bastante, né, durante o mês. As contas, como eu falei pra vocês, já tá incluso aqui no aluguel, então eu não tenho muita ideia de quanto sai, assim, as contas de eletricidade de quem paga separado. Normalmente o resto já tá incluso, acho que é a eletricidade mesmo que eles costumam cobrar separado,
mas aí varia muito também, porque tem gente que tem aquecimento elétrico e tem gente que tem aquecimento a gás, então vai dar muita diferença. E também porque, né, no inverno você vai usar aquecimento e no verão não, então tem essa diferença dos meses aí. E também porque a eletricidade não é cobrada todo mês aqui, eu não sei se é a cada 2 ou 3 meses, eu já vi gente falando disso. E daí também, nossa, tem todas essas variações. Mas o que eu vejo mais ou menos as pessoas cobrando, né, dos aluguéis, às vezes eles colocam lá mais não sei quanto de taxa não, dessas contas, sai mais ou menos assim uma média de 70 a 90 euros por mês que eles cobram essas coisas, quando, né, quer cobrar todo mês igual, mas porque na verdade, né, eles colocam o quanto gasta num período, no inverno e depois no verão, aí soma tudo e divide pro ano todo e dá mais ou menos isso aí por mês. Mas aí já eletricidade, gás, se tiver, água, enfim, todas essas contas aí. A internet aqui a gente paga R$19,90, que faz pouco tempo que a gente colocou, inclusive porque eu pegava emprestado da vizinha, porque eu mudei pra cá e logo depois já teve confinamento, quarentena e não estavam instalando na internet. Eu ainda usava do celular, que eu tinha 100 GB de internet no celular, então acabava dando, né, pro mês inteiro, até quando eu não tava ficando muito em casa, né? Mas aí quando eu comecei a ficar o tempo todo em casa, né, confinada, aí eu perguntei se tinha alguém que podia dividir comigo, porque eles não estavam instalando e daí ela acabou dividindo, então a gente colocou nem faz muito tempo. Então, pra vocês terem ideia aí, é mais ou menos esse preço da internet, o que eu acho um preço ótimo, porque imagina se a internet no Brasil fosse R$20, né, gente? Seria tudo. E aí é isso que a gente paga, R$19,90, e é tudo mais ou menos esse mesmo preço. Nem tem muita diferença, sabe, de, sei lá, quantos mega e não sei o que, assim, é 20 euros e é isso. O que vai ter a diferença aqui é a internet ADSL e a internet de fibra, que às vezes é um pouquinho mais caro, mas também não dá muita diferença, mas não são todos os prédios que tem. Então aqui, por exemplo, não tem, então a gente usa a ADSL, funciona normal, não é assim super rápida, mas já é melhor do que no Brasil, pelo que eu me lembro. E daí a gente paga isso, 20 euros. De celular eu pago R$14,99, então eu tenho 80 GB de internet, que eu acho muito, porque eu tenho internet em casa, então nem precisava ter tudo isso de internet, mas nem tem menos que isso. Na verdade até tem, mas é mais caro até, então não faz nenhum sentido. Então eu pago essa de R$14,99, 80 GB, eu acho que eu tenho ligação também, SMS, não sei o que, enfim. O celular não acho tão barato, né, porque não precisava de tudo isso de internet, mas também, enfim, tudo bem, né, a gente usa bastante internet, usa bastante celular, então fazer o quê? Eu até tinha celular de outra operadora que era 10 euros por mês e tinha 100 GB, como eu falei, mas a cobertura de rede era muito ruim, então daí eu acabei trocando para essa, por isso que eu agora pago um pouquinho a mais para uma internet um pouco melhor, mas assim, nem precisava também ter tantos gigas de internet. E tem muita gente que faz isso, inclusive, que não coloca a internet em casa e usa só do celular, porque tem tanto giga que, né, não precisa às vezes, se você não usa tanto, assim, né, se você sai e tal também. Pra mim era um pouquinho apertado, mas dava enquanto eu tava usando, e ainda tinha um pouco que eu usava, né, da vizinha, mas até que dava, sabe? Mas se você, assim, passa o dia inteiro no trabalho, por exemplo, e, sei lá, usa o Wi-Fi do trabalho, não tem porque você ter tanta internet também, não precisa ter Wi-Fi em casa, sabe? É meio assim. Tem alguns outros gastos aqui de streamings, Netflix, Amazon, Disney, que são os que eu tô pagando no momento. Tem Spotify também, mas eu estou usando os 3 meses gratuitos. Antes eu usava o da Apple, que daí eu pagava em real, era bem mais barato. A Netflix eu ainda pago em real, então funciona aqui, eu pago com o meu cartão do Brasil e dá tudo certo. E aí, juntando todos esses que eu tô pagando no momento, tá dando uns 20 euros, mas até pensando em cancelar, porque eu nem uso tudo isso, né, gente? Isso que é ruim, porque agora a gente tem um monte desses streams, mas a gente nem assiste tudo o tempo todo, né? Então, meio complicado, mas tá dando aí uns 20 euros, o que também não é tão caro assim. E ainda, né, o Netflix eu ainda divido com outras pessoas, enfim, a gente divide os streamings, então, ok. E aí vão ter mais alguns gastos aí, que vão ser se eu compro alguma coisa, né, umas comprinhas de brechó, umas outras compras, às vezes, de produto, maquiagem, essas coisinhas, coisa pra casa também, às vezes tem mês que a gente precisa comprar algumas coisas pra casa. Vez ou outra tem uma coisa mais cara, né, que eu andei comprando celular no final do ano passado, daí esse ano eu comprei uma lente nova, que, né, já é um dinheirinho assim,
pouco mais caro, então às vezes tem esses gastos assim mais altos, mas aí eu sempre coloco como um extra, assim, né? Porque não é todo mês, claro, né, que eu compro um celular. Então até o celular eu consegui parcelar ele, não é comum conseguir parcelar as coisas aqui, nem que chama parcelar, é meio que um financiamento que você faz, e é no máximo em 4 vezes que você consegue. Então eu consegui pagar meu celular em 4 vezes, e daí, né, fica mais tranquilo. Mas aqui não tem como você parcelar no Brasil igual, né, 12 vezes, 24 vezes, essas coisas não tem. Então é meio recente até esse negócio de você poder parcelar em 4 vezes, que até na Amazon tem também, e eu tentei inclusive comprar o celular num outro site e foi negado. Então não é assim, né, qualquer um pode sair parcelando as coisas, você tem que, não sei se eles analisam a sua conta, sei lá, mas teve uma vez que foi negado e eu tentei pela própria operadora do celular, daí eu consegui. Então, às vezes tem esses gastos um pouquinho mais altos, assim, né? Mas, no geral, assim, sem considerar, né, essas coisas mais caras, que eu sempre, né, coloco como um extra, eu vou gastar no total quanto? Vamos ver agora os totais. Se eu não tivesse dividindo o aluguel com o Thiago, tivesse, né, pagando sozinha aqui, que é o que eu tava fazendo ano passado, eu gastava mais ou menos entre 800 e 1.000 euros. Então, assim, se eu tivesse super economizando, eu gastava uns 800. E se eu tivesse um pouco mais tranquilo, assim, às vezes dava uns 1.000 euros. Então, isso quer dizer que ainda sobrava mais ou menos uns 200 euros aí pra eu guardar. O que é muito importante, porque no Brasil mesmo, gente, era muito difícil, né? Fazer sobrar dinheiro pra conseguir guardar. Às vezes conseguia guardar muito pouco. Mas, assim, aqui sempre sobra um pouco. E uma coisa importante sobre os aluguéis, que eu acho que eu não falei, mas eu devo ter falado já em outros vídeos, é que normalmente eles pedem que você ganhe 3 vezes o valor do aluguel. Então, você não vai conseguir gastar todo o seu dinheiro com o aluguel, né? Eles vão pedir aí que você tenha essa renda de 3 vezes o valor do aluguel. Então, só pra gente finalizar, sozinha, né, eu gastava mais ou menos aí entre 800 e 1.000 euros. E dividindo o aluguel com o Thiago, eu vou gastar aí mais ou menos entre 600 e 800 euros, mais ou menos. Assim, dá uma diferencinha, porque antes eu economizava mais, eu acho, porque, né, tava começando a guardar o dinheiro e tal, e daí depois a gente começou a gastar mais, até porque no segundo semestre a gente pôde sair mais, né, então tava mais liberado ir pra restaurante, não sei o quê, então acabou que eu, né, gastei um pouquinho mais essas coisas, mas lembrando que eu tô tirando só essas coisas mais caras, né, tipo o celular que eu comprei, lente e tal, porque todos os outros gastos, assim, mesmo de roupa, essas comprinhas de brechó e tal, não sei o quê, estão todas inclusas aí. Claro que eu não gasto horrores, né, com isso. Vocês podem ver aí nos vídeos de compras que, né, eu vou comprando uma coisinha e outra, né, assim, por mês. Então nem é igual também todo mês, por isso que dá essa diferença aí, né, de mês pra mês. Mas acho que vocês conseguiram entender aí, né, o que varia bastante e qual que é mais ou menos aí o valor por mês. Vai ter gente que acha que eu gasto muito pouco, vai ter gente que acha que eu gasto muito, eu já sei, entendeu? Mas assim, cada um é diferente, né? Pra mim, eu acho que tá ok, principalmente agora que a gente tá dividindo aqui, tá bem ok o valor, mas assim, eu queria, né, conseguir ir pra um apartamento, mesmo que gastasse um pouquinho mais, ir pra um apartamento um pouquinho maior, a gente ia ficar mais confortável, mas por enquanto é bom, porque daí eu consigo guardar um dinheiro também, consigo economizar bem e tô guardando aí bastante dinheiro. Então, claro que seria tudo ganhar um salário de 2.000 euros por mês, conseguir guardar um monte de dinheiro também, mas assim, por enquanto, né, nesse momento que eu tô vivendo, eu acho que tá bem ok, né? Lembrando também que faz o que? 1 ano e meio, mais ou menos, que eu tô aqui na França, e daí eu já tive esse trabalho, daí agora eu tô no chômage, e aí agora também eu tô pesquisando, né, pra estudar, então assim, eu não tô procurando efetivamente trabalho, mas pode ser que eu volte a trabalhar daqui uns tempinhos aí. E também acho importante falar que, assim, normalmente as pessoas realmente ganham o mínimo, o salário mínimo aqui. Tem sim gente que não ganha, eu acho, tem algumas outras coisas assim, mas no geral as pessoas realmente ganham o salário mínimo. Tem situações que talvez as pessoas ganham por hora, também tem essa questão do microempreendedor individual, né? Aqui também tem a mesma coisa. Tem algumas coisas assim, tem também trabalhos, né, que não são pagos corretamente, eu acho, mas eu acho que funciona melhor assim, normalmente as pessoas realmente recebem pelo menos o mínimo. Então, acho importante falar isso porque dá pra ver que realmente dá pra viver. É um pouco apertado, né? Se você tiver filho, então vai ser bem apertado. Mas, assim, eu acho que dá pra viver com o salário mínimo daqui, né? Eu sozinha, com certeza, eu consigo viver.
mas se você tiver filho, mas é mais difícil e tal. Mas eu tenho essa impressão de que dá pra viver com o salário daqui. Pra muita gente aqui, eles acham muito pouco o salário mínimo daqui, então eles realmente acham que tem que ganhar mais, que o salário mínimo não é suficiente. Então, assim, né, vai depender muito também de cada um, da realidade de cada um. E mais uma coisa que é mais opinião minha, assim, que pela minha experiência, é que os salários são mais, assim, aproximados mais para perto do salário mínimo, sabe? Então, no Brasil, a gente vê salários muito baixos e salários muito altos, assim, né? Principalmente em São Paulo. E aqui eu acho que eles são um pouco mais próximos, mas mesmo assim tem gente que ganha bem mais e tem gente que ganha o mínimo. Tem muita gente que ganha o mínimo, né? Mas isso também pode ser só uma impressão minha, porque, né, pela experiência que eu tive, então cada um também vai ter uma vivência diferente. Então eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha dado para ter uma ideia aí, né, pelo menos pela minha experiência, dar uma ideia de quanto, né, as pessoas gastam aqui. Não é super barato, né, gente, óbvio, morar em Paris, mas eu acho que dá para viver bem, né, com pelo menos com o mínimo que a gente ganha aqui, eu acho que dá para viver bem, eu ainda consigo até guardar dinheiro, então eu acho maravilhoso. Então essa é a minha impressão aqui, né, do custo de vida aqui nesse meu momento, pelo menos. Deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, assista outros vídeos aqui também. E é isso, gente. Tchau!